É a gente colocar no mapa aqui, Raquel, no nosso telão, muito do que o Daniel Hirata estava nos explicando, inclusive porque esse mapa foi elaborado pelo grupo de estudos do qual o Daniel Hirata faz parte. Aqui a gente está vendo o Rio de Janeiro, Niterói, Baía de Guanabara, aquela região geográfica que muita gente conhece, e aí a gente vê esses pontos coloridos. Isso aqui é em toda a Grande Rio, como a gente pode ver, chega até um pouquinho ali na área de serra, ali já de Petrópolis, mas que mostra essas manchas em vermelho no mapa são as regiões controladas pelo Comando Vermelho, de acordo com o mapeamento do GNI. As áreas em azul são as áreas controladas pela milícia. Também tem as áreas verde do terceiro comando, a amarelo, amigo dos amigos, e outras áreas ali indefinidas. Do que a gente está falando hoje, né? A gente pegando bem onde está o nome do Rio de Janeiro, é bem a região central. Dá para ver aqui a entrada da Bahia, as praias do Rio. E aí a gente vai dar um zoom aqui no mapa, Raquel, para ficar bem claro da região central do Rio, que está aqui bem no meu canto, e a Zona Oeste, que é toda essa mancha indo na sua direção. E de onde é a região de conflito? Para se ter uma noção, a gente falou muito do caso dos médicos que foram assassinados na Barra da Tijuca, que é bem no começo da Zona Oeste, mas para essa região aqui. Quando a gente está falando desse conflito de hoje, dessa operação da Polícia Civil e dessa pessoa que foi presa, segundo o governador Cláudio Castro, a gente está falando especificamente, eu vou jogar um super zoom aqui para a gente mostrar esse quadradinho aqui, que é 3 pontos. Essa é a comunidade da qual fazia parte esta pessoa mencionada pelo governador Cláudio Castro, né? E aqui o mapeamento que o GNI fez, que mostra que é uma área do município do Rio de Janeiro que está sob controle das milícias. E a gente vê em todo esse entorno o predomínio dessas manchas em azul. Aqui a gente está falando, para ter noção, aquela avenida onde aconteceu o crime dos médicos é a Avenida das Américas, que segue percorrendo paralelo toda a orla da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, e depois ela vai entrando pela Zona Oeste para chegar nos bairros mais afastados. Essa região de 3 pontos que a gente está falando aqui, ela fica muito próxima de outras áreas historicamente controladas pela milícia, como Santa Cruz e Campo Grande. Aqui, só para dar um zoom mais para fora, para a gente situar, né? Aqui nesse pedaço a gente está falando de Sepetiba, que também é uma outra das áreas que historicamente, naquele relato de 40 anos de domínio do crime organizado em territórios específicos do Rio de Janeiro, tem atuado, começaram as milícias. Então a gente está falando mais para cima, para quem costuma ir ao Rio de carro, mais para cima aqui é que vai ter a Avenida Brasil, que faz a liga, né, a entrada do Rio de Janeiro por quem vem lá da viaduto daqui de São Paulo para o Rio. O que mais impressiona é a extensão de manchas azuis. Gente, vocês podem perceber, ó, a Zona Oeste está praticamente toda dominada pelas milícias. A gente tem manchas azuis, manchas verdes ali, de zonas de preservação ambiental, enfim. Exato. Você vê que são muito poucos os pontos em vermelho que seriam esses controlados pelo Comando Vermelho. Tem um pontinho verde ali, que é o terceiro comando. Porque o Comando Vermelho está mais por Niterói. Exato. Se a gente for pegar aqui o zoom, para atualizar o nosso mapa, você vê que eles têm muito mais São aqui. Gonçalo, Mesmo Niterói, São Gonçalo. Duque de Caxias também pega aqui ali, também. subindo em direção ali à Baixada Fluminense, alguma coisa aqui na Zona Norte do Rio também bastante predominante. Alguns dos morros aqui mais próximos da Zona Sul do Rio, aqui no mapa de baixo, mas de fato a Zona Oeste foi onde historicamente começou esse domínio das milícias e, como o Daniel Hirata estava explicando, não é só um domínio multifacetado, seja questões de empresas de transporte público, seja toda a parte de construções ilegais. Tempos atrás a gente teve o caso do desabamento de uma unidade habitacional que havia sido construída por uma milícia. Tem todo o domínio dessas estruturas de TV a cabo, de internet, venda de gás, ou seja, tem um histórico bastante grande que financia essas atividades criminosas e que o Estado brasileiro, aí falando do poder público brasileiro, não só do Estado do Rio de Janeiro, infelizmente, não conseguiu dar conta de estrangular esse poder das organizações criminosas no Rio de Janeiro. Pelo contrário, né, Yuri? Pelo contrário. Yuri, muito obrigado pelas explicações e atualizando para vocês aí na nossa tarde, a gente subiu de 24 para 27 o número de ônibus incendiados pelos bandidos no Rio de Janeiro.